Orações perigosas. E se Deus te responder, já pensou nisso? Quem está orando perigosamente aqui, diga eu! É incrível como, depois de alguns anos na caminhada cristã, eu descobri que eu não sabia orar. Você acredita? Porque oração mesmo é a oração que é perigosa. Eu tenho orado tão perigosamente que eu tenho orado até para gato não cair de árvore. Coisas que não tem nada a ver. Se eu posso orar, eu vou orar. Quem faz não sou eu, quem faz é Deus. Então eu não estou perdendo nada com isso, só tenho a ganhar e incentivo você a continuar nisso. Eu gosto muito das pregações aqui da igreja, porque elas nos levam a pensar em apenas um tema durante várias semanas, e isso nos dá a oportunidade de vivenciar esse tema da melhor forma possível e durante esse tempo colher as respostas. Orações perigosas. E se Deus te responder? Pois bem, para você que está nos visitando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que essa é a terceira parte dessa série. Vou pedir licença a quem ouviu as outras vezes para fazer uma pequena revisão. Sim? Obrigado. Teve uma pessoa que me incentivou bastante aqui. Sim? Isso. Na primeira parte nós aprendemos que as orações são perigosas porque elas movem Deus e o seu exército para irem ao terreno do inimigo e tomar de volta tudo aquilo que ele nos roubou. Tudo aquilo que se opõe ao propósito de Deus na minha, na sua vida. A oração perigosa tem poder de fazer esse mover nos céus e resgatar tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena. Nós também aprendemos que o poder não está em quem ora, mas o poder está em quem responde à oração. Nós também aprendemos que eu e você devemos nos posicionar diante de Deus e não nos conformarmos com certas coisas que acontecem em nossas vidas, que eu e você já não devemos admitir mais. Essas pequenas falhas, esses pequenos dilemas que você vive, não aceite isso na sua vida. E você pode orar perigosamente, dizendo: Deus, eu não quero, eu não aceito, eu pretendo que seja assim. Ontem eu estava na reunião do grupo de crescimento e um amigo compartilhou que essa semana a mãe dele foi ao hospital e recebeu, através de exames preliminares, a notícia de que ela teria 90% de chance de estar com câncer. Ele, escondido da mãe para ela não perceber a sua aflição, foi ao banheiro e lá no banheiro ele orou perigosamente, dizendo: Deus, eu não me conformo mais com isso, porque eu perdi meu irmão com 24 anos, porque o meu pai faleceu de câncer. Eu não aceito, Deus. Eu oro perigosamente para que o Senhor não estabeleça isso também na vida da minha mãe. No decorrer da semana, novos exames foram feitos e constatou preliminarmente que ela não tem câncer. Glória a Deus por isso. Ore perigosamente. Nós também aprendemos que nós podemos pedir exageradamente, porque pedir é a parte mais fácil. A parte mais difícil é de quem faz, e não adianta nós fazermos ou querermos fazer as coisas no lugar de Deus. Portanto, peça, porque só recebe quem pede, a porta só se abre para quem bate, e só acha quem procura. Pede, 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 que Deus atende a tua oração perigosa. Ore perigosamente. Quem está orando perigosamente, diga eu. Uau! Na segunda parte, semana passada, nós aprendemos através de um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, como é orar perigosamente sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós aprendemos que a vontade de Deus, ela funciona mais ou menos como o aplicativo Waze. Ela te leva ao destino, mas muitas vezes faz você passar pelo caminho que você não queria passar. E nós aprendemos que a oração perigosa de seja feita a tua vontade, ela entrega a melhor promessa e também entrega a tua melhor capacidade de enfrentar os problemas. Falamos de Moisés, falamos de Jonas,
E hoje nós focaremos em outro verso da oração do Pai Nosso, que está descrito lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 12. Você vai acompanhar comigo aqui no telão. Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez uma das orações mais perigosas que eu e você podemos fazer nas nossas vidas, não apenas pelo resultado que ela produz, mas pela dificuldade que nós temos de nos expormos em determinadas situações. Nós guardamos os nossos segredos, e esses segredos são tão velados que muitas vezes nós sequer temos coragem de falar com o próprio Deus sobre esses segredos. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, com a graça de Deus, para a glória de Deus. Se você se sente à vontade em fazer isso, eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui essa noite, e eu te peço que o Senhor se manifeste em nossas vidas através do entendimento. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nós saiamos daqui hoje transformados pela Tua Palavra, compreendendo verdadeiramente o que é fazer essa oração perigosa de perdoar as nossas dívidas. Eu te peço por transformação. Eu te agradeço pela transformação. E eu celebro pela transformação que haverá em nossas vidas essa noite. Em Teu nome, Jesus, amém. Olhe para quem está do seu lado e diga: hoje sua vida vai ser transformada. Perdoa as nossas dívidas, disse Jesus. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, a palavra dívidas é substituída pela palavra ofensas. Segundo a narração de Lucas, no capítulo 11, no verso 4, a palavra dívidas pode ser substituída por pecados. Na tradução original bíblica, a palavra dívidas aqui não tem nada a ver com alguma pendência monetária, mas sim com dívidas morais. Tem tudo a ver com a necessidade de termos o perdão de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão. Diga, o poder da confissão. Diga mais uma vez. Há quem pense que não há necessidade de fazer essa oração. Alguns pensam assim porque não se acham em dívida com Deus. Pelo contrário, tem gente que acha que Deus está lhe devendo, que Deus podia fazer isso, que Deus podia fazer aquilo. Por que que Deus não fez isso? Por que que Deus fez dessa forma? Muitas pessoas acham que não devem nada a Deus, pelo contrário, que Ele é que nos deve. A dívida ou a ofensa que Jesus faz menção na oração do Pai Nosso, ela é o pecado de todos nós. Olha que coisa linda, quem está do seu lado, não importa quanto tempo tem de evangelho, não importa quanto tempo tem de santo, não importa se tem tempo, se não tem tempo, do seu lado tem um pecador. Alguém que é errante na vida, alguém que precisa confessar os seus pecados diante de Deus. A propósito, Paulo disse em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Logo, o pecado é uma condição que eu e você nos encontramos. Davi diz no Salmo 51, no verso 5, sei que eu sou pecador desde que nasci. Logo que saí do ventre da minha mãe, ela já me concebeu em pecado. E essa é a nossa inclinação natural, ao ponto que precisou o apóstolo João dizer o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No culto da manhã, no primeiro culto da manhã, eu disse assim: é possível que você já tenha pecado hoje. Nós estamos no último culto, nós estamos no melhor culto.
E com certeza você já pecou muitas vezes hoje. Senhor, obrigado pelo pecado, porque nós temos oportunidade de confessá-los a Ti. Me perdi na leitura de tanta emoção. Portanto, a oração de confissão não é para pessoas que cometem grandes erros, porque nós classificamos erros. Já parou para prestar atenção? Nós classificamos o pecadinho e o pecadão. Aquele que tem aquele pecado mais escandaloso, a cruz dele é maior, a martelada é mais forte, né? E aqueles pequenos pecados que estão escondidos, parece que não fazem tanta diferença nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que esses pequenos pecados são tão nocivos quanto os grandes pecados, se é que assim nós podemos dizer. Por exemplo, pecados com relação à nossa hipocrisia, com relação ao fato de nós estarmos constantemente falando mal de outras pessoas. Pecado, por exemplo, no que diz respeito à soberba, ou eu acreditar que eu sou melhor do que alguém. Isso acontece nas faculdades, nos trabalhos, nas igrejas. Os pecados, por exemplo, como a falta de misericórdia e o juízo que nós fazemos na vida das pessoas. Os cristãos acham que nós não precisamos fazer essa oração, porque Jesus já morreu por nós e nos livrou da morte. Portanto, Ele perdoou os nossos pecados de antes, de hoje e já perdoou de amanhã. E aí os cristãos, os crentes em Jesus, pecam por conta, porque tem crédito no reino dos céus. Jesus morreu por mim, eu não preciso andar preocupado com isso. Isso é mentira, isso é uma teologia mentirosa, de que nossos pecados foram perdoados até lá no futuro. Obviamente sim, Jesus morreu para perdoar o pecado em todo tempo, em todo momento, mas existe nesse meio termo a confissão. Em 1 João 1,9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Provérbios 28,13 diz, eu quero que você dê atenção a isso: quem esconde os seus pecados não prospera. Eu vou continuar, mas quem os confessa e deixa e abandona, alcança a misericórdia. É possível que você tenha entrado hoje aqui nesse auditório, é possível que você tenha entrado aqui nessa igreja hoje acreditando que a tua vida está paralisada, que a tua vida é essa mesmo, que você não tem mais para onde ir, que você é velho demais, ou que você é novo, é nova demais, que você já errou demais, que você não tem mais jeito, que está muito pesado e que o melhor mesmo é você ficar sentado, suportando esse peso. Não, isso é uma mentira que contaram para você. Os que confessam o seu pecado prosperam, tem transformação de vida para você essa noite aqui. Tem prosperidade, tem uma ladeira te esperando para você que está sem movimento, para você sair descendo ladeira abaixo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para te dizer: ei, você está pensando que não funciona mais? Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Davi, em profunda aflição, em um dos salmos, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então confessei, ou seja, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Confessar não é sobre conquistar o perdão. Confessar é sobre receber o perdão. O perdão foi conquistado quando Jesus morreu na cruz. Mas é como eu e você ganharmos um prêmio de 50 milhões de reais na loteria.
Nós ganhamos o prêmio, ele é nosso, ele foi conquistado por nós, mas nós precisamos ir lá buscar. E aí sim nós teremos a posse desse prêmio. Nós teremos verdadeiramente a condição de dizer que nós recebemos esse prêmio. O que torna o perdão possível é a confissão. Como eu já disse, o perdão foi conquistado no Calvário, mas quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nos apropriamos dessa misericórdia, tomamos consciência de que temos um Pai perdoador e que nossos pecados já não podem mais nos condenar. Gente, isso é libertador. E perdoe-me a repetição, vai haver transformação aqui essa noite, porque essa oração é a oração mais perigosa que você pode fazer na sua vida. Envolve uma profunda reflexão, envolve uma profunda exposição, igualmente uma profunda libertação. Eu vou falar sobre 4 efeitos do poder da confissão, dessa oração perigosa. E o primeiro ponto é que quando nós oramos perigosamente, perdoa as nossas dívidas, nós reconhecemos que não somos vítimas na vida, e sim responsáveis por muito dos nossos problemas. O salmista disse lá no Salmo 139, no versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, os meus pensamentos, vê se há na minha conduta algo que te ofende, algo que não é bom para você, e dirige-me pelo caminho eterno. Eu acho lindo quando Davi diz isso, porque quando ele diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, automaticamente ele está fazendo uma investigação para saber quais são as coisas que ele tem feito, que estão fazendo trilhar esse caminho mau. Quando nós começamos a fazer uma oração de confissão, nós somos levados a olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas faltas e pecados, porque infelizmente nós temos a tendência, o mau hábito de culpar os outros por muitas de nossas infelicidades. Se não temos pais, a culpa é dos filhos. Se não temos tempo, a culpa é do trabalho. Se estudamos pouco, a culpa é do professor, da escola. Confissão tira os nossos olhos dos outros e coloca os nossos olhos onde onde eles precisam estar, no eu, em mim. Eu acredito muito que se eu pedir para você pensar no maior dilema que você está vivendo hoje na sua vida, no maior problema que você está enfrentando, e eu te perguntar também o que foi que te colocou aí, automaticamente é muito possível que uma pessoa esteja envolvida nesse cenário. Obviamente eu não posso dizer que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, porque verdadeiramente algumas coisas aconteceram sem que você esperasse, algumas coisas aconteceram de uma hora para outra, mas a maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas é sim responsabilidade nossa, e muito provavelmente foi um pecado que você cometeu, foi um erro que você cometeu, um erro que está escondido, que está armazenado, que não está confessado. Isso tem te paralisado. Rimou. Essa oração perigosa perdoa as nossas dívidas, nos leva ao primeiro passo de qualquer mudança positiva. E não só positiva, mas permanente, a autoavaliação. Essa oração nos leva a admitir os nossos maus caminhos, que o salmista disse que existe em nós. Esse é o primeiro ponto. Reconhecemos que não somos vítimas na vida, e sim responsáveis por muitos de nossos problemas. Se você entendeu o dilema, reconheceu o que foi que te colocou aí, você com orações perigosas tem condições de sair daí, nunca mais entrar e ainda ensinar os próximos para que não entrem também nisso. O segundo ponto é que nós entendemos que temos alguém a quem prestamos conta, Deus. Quando nós oramos a oração perigosa, perdoa as nossas dívidas, nós entendemos que não estamos sozinhos. Ou precisamos entender que não estamos sozinhos. Em Eclesiastes 12, o sábio diz agora que já se ouviu tudo aqui,
eu concluo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial. O essencial, sabe o que é, gente? É o básico, é o importante, é o princípio. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Perdoa as nossas dívidas. Infelizmente, nesse ponto, muitos homens adquiriram a síndrome de Lúcifer, um anjo que tinha tudo para ser tudo, mas acabou tornando-se nada, porque quis ser melhor do que aquele que na verdade é tudo. E aí eu e você, autossuficientes que somos, acreditamos que não precisamos prestar contas, que isso é bobagem, que a vida é minha, quem manda aqui sou eu. Por que eu vou prestar contas com alguém? O que isso vai fazer diferença na minha vida? Ninguém tem nada a ver com isso, eu faço da minha vida o que eu bem entender. Mas a oração de confissão desperta um senso de responsabilidade diante de Deus. Quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, reconhecemos que não somos Deus no universo, reconhecemos que somos seres humanos com uma vida onde tudo está diante dEle. Hebreus 4,13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Pois bem, a prestação de contas não é uma sugestão, eu acredito que é uma necessidade, que é uma obrigação. Sim, há uma santidade divina a ser respeitada e zelada, há uma autoridade que governa os céus e a terra, que deve ser reconhecida em nossas vidas, e esse reconhecimento precisa ser evidente através da confissão dos nossos pecados. O terceiro ponto é que a confissão, a oração perigosa, perdoa as nossas dívidas, quebra a apatia e a indiferença em relação ao pecado. Quem é casado aqui, casada, que tem namorado, namorada, sabe o quanto a indiferença maltrata, o quanto a frieza, o quanto a apatia, a falta de emoção, a falta de expressão maltrata muitas vezes mais do que um grito, que também não é para ser dado. Mas essa oração quebra essa indiferença, destrói essa indiferença. 1 João 3, 6, 9, o apóstolo diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quando começamos a orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa as minhas dívidas, nós somos direcionados a voltar os nossos olhos para as áreas de nossas vidas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Áreas: saúde, finanças, amizades, comportamentos. Ei, o que é que você está recebendo no seu WhatsApp? O que é que você anda vendo, compartilhando, rindo e contaminando a sua mente? Quais são as conversas que permeiam o direct do Instagram? Posso desabafar? Porque você não usa cinto de segurança. Ondinelli, é porque suja a minha camisa, lava o cinto. Ou então usa roupa preta. Ondinelli, é porque me incomoda. Eu quero ver se você é homem para chegar num oficial de trânsito e dizer assim: cara, olha, é o seguinte, me multa na ida, pode me multar na volta, porque meu cinto me incomoda. Pequenas coisas
que trazem consequências desastrosas na sua vida. Porque se fosse legal, eu não precisava botar na frente do guarda. Faz sentido? Eu quero dizer para você que é jovem, mais jovem do que eu. Você não precisa ser o garotão, não. O danadão. O bichão que não usa cinto de segurança. Deixa de ser trouxa. E aprende que certas coisas a gente tem que fazer desde já. Deus está vendo. A confissão quebra a indiferença em relação aos nossos pecados, esses pecadinhos de estimação, aquele com os quais já nos acostumamos, e ela nos faz ficar incomodados com a lama que está encricriada nas nossas vidas e que nós não temos o hábito de tirar. Um ser humano comum, ele toma em média 2 banhos por dia. Sim? Sim. Um ser humano sujo toma um banho à noite, de manhã se levanta, lava o rosto, veste e diz que não tomou banho de manhã porque está limpo durante a noite. Os dentistas recomendam que nós escovemos os nossos dentes todas as vezes que nós nos alimentarmos, ou pelo menos 3 vezes por dia, se possível for. Quantas vezes você para limpar sua mente de toda sujeira que você mesmo forneceu durante o dia? Aí a gente não para, sabe o que acontece? Acumula, pesa, dói, machuca, não conseguimos mais caminhar, entramos em desesperança, não acreditamos mais nos outros, não acreditamos mais em nós mesmos, não acreditamos em Deus, tudo por conta de pecados, mais pecados, mais pecados, mais pecados não confessados. Quebre a apatia e a indiferença em relação ao pecado, perdoa as nossas dívidas. Essa é a oração mais perigosa que você pode fazer. 4º ponto e último, melhor de todas. Vocês lembram lá do provérbio que eu disse? Eu não, pobre de mim. A Bíblia disse, o sábio disse que quem não confessa também não prospera. O 4º ponto é: quando você ora perigosamente, perdoa as minhas dívidas, você elimina as desculpas que limitam o nosso crescimento. Elimina as desculpas que limitam o nosso crescimento. A barreira cai, a corrente quebra, a porta abre, e você segue, e você continua, e você prospera, seja lá o que for que você está esperando de resposta de Deus. No Salmo 51, no verso 3 e 4, Davi, ele acabara de pecar, ele acabara de adulterar, ele tomou para si uma mulher que era de outro homem, um empregado dele, e como se não fosse suficiente ele ter feito essa loucura, ele ainda mandou matar o cara. Ele peca, e o que eu acho legal na história de Davi é que eu e você nos identificamos com ele nas imperfeições. Ele não teve uma vida perfeita, apesar de ele ter sido rei, baseado na promessa de Deus. Davi no Salmo 51, 3 e 4, ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Isso é responsabilidade, ninguém precisou dizer a ele: o meu pecado sempre me persegue contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que o que tu tiveres para mim é justo. O Senhor tem razão em me condenar, e eu aceito as consequências do pecado. Os pecados acumulados trazem consequências. Davi colheu as consequências dos seus erros anos depois de ter cometido. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos aprender com a vida de Davi: ele se prostrava diante do Senhor, ele se lamentou muitas vezes, é verdade, no livro de Salmos, nos Salmos, aliás, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de ti. Ele colocava o seu rosto, o seu corpo, a sua vida diante do Senhor. Por isso que ele foi rei, e por isso que Davi ficou eternizado como um homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Eu e você,
conhecidos como alguém segundo o coração de Deus, independente dos erros. Isso é coisa que o homem não faz, isso é coisa que só Deus faz, através da confissão dos nossos pecados, através da oração poderosa: perdoa as minhas dívidas, elimine as desculpas da sua vida e prospere. Há um caminho para você, há transformação para você, há uma nova direção para você, há uma solução para você, há uma vida para você. Abra sua boca, confesse os seus pecados diante do Senhor, e Ele vai fazer o teu caminho prosperar. Quando começamos a orar de forma confessória, rasgamos as nossas justificativas, pois não estamos diante de Deus para dar desculpas. A propósito, para perdão não há justificativa. Em nossos relacionamentos horizontais, nós queremos muito ter razão, não é verdade? Já parou? Circulou até uma história na internet, a questão do ter razão e ser feliz. E se tem um ambiente que é propício para nós ofendermos as outras pessoas, esse ambiente se chama casamento. Eu entendo o apóstolo Paulo quando ele disse lá para a igreja de Corinto: é melhor que você fique solteiro. Eu entendo. Sabe por quê? Porque tem vezes na minha vida que está tudo bem, eu estou lendo a Bíblia, estou fazendo meu devocional, eu estou orando, crente, santo espiritual, eu sou daquele que a pessoa vai orando, vai passando e eu vou orando ali, ó. Todo santo e tal, rapaz, eu estou com a dor de dente, uma encravada sai agora. Todo santo, aí quando chega em casa acontece alguma coisa pequenininha, aí vai, pá, eu ofendo a minha esposa. Aí eu digo assim: Paulo, eu te entendo, Paulo. Eu te entendo, mas nós estamos aqui para viver essa prova. Ei, marido, esposa, quando você ofende o seu cônjuge, você está ofendendo a Deus. Perdoa as minhas dívidas dentro de casa também. Eu cresci com a manteiga fora da geladeira. Porque quando eu ia passar a manteiga no pão, a manteiga estava cremosa. Ela passava assim no pão e era uma coisa linda de viver e de comer. A minha esposa cresceu com a manteiga dentro da geladeira. E eu não entendo qual é a necessidade de eu destruir um pão passando a manteiga dura. E eu já ofendi minha esposa muito por conta disso. Quem é casado sabe o que eu estou falando. E o pior é que o homem é mais expert nessas ofensas. E aí o cara reclama de tudo. Reclama de lixo, de louça, da bolsa da menina que não foi arrumada, do carro mal estacionado. Você desligou o carro e não desligou o farol. É muita besteira. É muita ofensa desnecessária que nós precisamos confessar. É muita vontade de ter razão. Ei, cara, deixa eu te dar uma sugestão. Faz uma surpresa para tua esposa amanhã. Passa o dia sem reclamar de nada. Ela vai ficar muito surpresa com isso, pode ter certeza. Para de querer ter razão. Sabe por quê? Porque diante de Deus não tem esse negócio de razão, não. Com Deus não funciona assim, não. O argumento que julga a razão, ele tem que ser trocado por humildade. A justificativa tem que ser substituída pelo quebrantamento. E o arrependimento. O arrependimento é dar meia volta. Só isso. Você está indo, se arrependeu, voltou. Simples assim. Voltou para onde? Para o caminho que Deus quer para a tua vida. Para de ir com a correnteza. Para de ir com a correnteza, se posicione. Você quer prosperar? Se posicione. Se posicione, saia desses grupos malditos. Para de andar com certas pessoas. E confessa o teu pecado. E deixa. Nunca poderemos esperar bons resultados se não admitirmos os nossos erros. Nunca.
Pois bem, dito isso, esses 4 pontos, eu quero agora deixar vocês com 3 resultados que nós temos nas nossas vidas quando fazemos a oração perigosa de perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas. A primeira delas, alívio do fardo da culpa. Como é ruim sentir-se culpado, sim? Meu Deus, a culpa foi minha, fui eu que fiz. Se eu tivesse feito isso, teria sido diferente. Se eu não tivesse feito, teria sido diferente. E você carrega aquela culpa por longos dias, por longos anos, e leva com você aquela culpa constantemente, sem se dar conta de que muitas vezes a culpa não é sua. E eu vou abrir um parêntese aqui. Eu vou abrir um parêntese para falar para você, mulher. Acaba com essa história de acreditar que o fracasso do teu relacionamento foi culpa sua. Tira isso da tua vida. Tira isso da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confessa e deixa. Para com isso. Você não precisa disso. A culpa não foi sua. Tem um elemento envolvido na história que provavelmente deve ter lhe incentivado ou feito algo que não deveria. Você não tem culpa. Agora, se tem, também peça perdão. Fecha parênteses. Volta para a pregação. Ao confessar diante de Deus o fardo da culpa, ele é desfeito. Podemos andar aliviados e leves. Ei, só sabe quem faz, gente. Só sabe quem faz. Eu estava fazendo os apontamentos dessa pregação e eu descobri uma coisa fantástica na minha vida, como eu sou superficial. Como as minhas orações são superficiais. De confessar meus pecados, esse negócio de Senhor, perdoa os meus pecados, não! Orações generalizadas não produzem resultados específicos. Não tem esse negócio de perdoa os meus pecados, não. Senhor, perdoa porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Senhor, perdoa porque eu pensei isso, isso, isso e isso. Senhor, perdoa porque eu disse que dava, mas não dei. Senhor, perdoa porque eu disse que ia, mas não fui. E não tive coragem de atender o telefone, desliguei o telefone, e depois disse que a bateria tinha descarregado. Eu não fiz isso não, viu gente? Eu só lembrei agora, tá? Eu olhei para uma pessoa e lembrei, ó. Tamo junto. Vamos confessar os pecados e aliviar os fardos. Sim! Quando você ora perigosamente para Deus perdoar suas dívidas, você se alivia disso e você sai leve, flutuante. Repito, sabe quem vive, sabe quem pede perdão, sai livre, leve e solto. A segunda coisa que é um grande resultado, é uma grande produção da oração perigosa, perdoa as nossas dívidas, é que você adquire um coração misericordioso. E quando você adquire o coração misericordioso, aí a oração do Pai Nosso faz sentido, porque ali sim eu posso dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Isso é misericórdia. Quando eu entendo que preciso da misericórdia de Deus, quando eu confesso, quando eu recebo, automaticamente eu compreendo que o ser humano precisa de misericórdia. Que ele pode até ter errado, sim. Que ele pode até ter feito alguma coisa que não te agradou, sim. Mas que a vida daquela pessoa não é uma foto. Portanto, ela continua. A história pode ser mudada. A propósito, se ela fez aquilo que fez, é porque ela tem uma história. Assim como você e eu temos uma história. Quem confessa os seus pecados diante do Senhor, alcança um coração misericordioso. E eu asseguro, mesmo que se você passar a olhar os outros com misericórdia, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E a terceira coisa para finalizar é o poder para vencer o pecado. Quando você ora perigosamente, perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas, eu ganho um poder celestial para vencer esse pecado que você acredita que não é capaz de vencer. Esse seu probleminha de estimação, que você chora, mas comete, só você sabe o que você passa. Que você não quer mais fazer, mas você faz.
que você até diz assim: ai meu Deus, como o apóstolo Paulo falou, eu não me entendo, porque o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Que coisa maluca, né? Aí ele diz assim: não, mas não eu, o pecado que vive em mim. Pois bem, sozinho você não vence, sozinha você não vence. Quando você confessa, quando você pede perdão das suas dívidas, pelas suas dívidas, o Senhor te dá um poder para que você vença o pecado, e você vai vencer isso rindo. Eu sei o que eu estou dizendo. Quantas vezes eu pensava que não conseguia vencer os meus pecados de estimação. Eu entrava em determinados locais, eu saía rindo e eu dizia assim: perdeu Satanás. Perdeu Satanás, porque Jesus é o dono da minha vida. Deixa o Satanás perder na tua vida. Não dá legalidade para ele operar na sua vida, porque quando você não confessa os seus pecados, é como se você estivesse devolvendo a chave que Deus tomou dele, para ele operar na tua vida. Por isso que as tuas coisas não andam. Confessa e deixa, porque pecados não confessados não podem ser vencidos. Nós precisamos trazer para a luz, pois é ali que o poder restaurador de Deus opera. Esse é o princípio. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, aí sim nos purifica de todo o pecado. Onde há pecados guardados e escondidos, aí o diabo opera. E eu não sei porque eu estou abrindo tanto parênteses, mas eu vou abrir outro, posso? Vou abrir outro parênteses. Relacionamento. Se você tem um relacionamento escondido, chuta que é laço. Eu não conheço na minha vida nada escondido que seja bom, a não ser se for uma surpresa benéfica ou escondidinho de carne de sol. Nada escondido é bom. Estão te escondendo por quê? Você é feio desse jeito? Você é tão feio assim que ninguém pode te mostrar? É isso? Por que estão escondendo? Você está dando legalidade para o diabo operar na sua vida, assim você não prospera. Já lhe ocorreu que se estão lhe escondendo, podem estar escondendo você de alguém também? Fecha parênteses, volta para a pregação para finalizar. O que está escondido aí, o pecadinho que só você conhece, precisa ser confessado. Você precisa se posicionar, se levantar e dizer assim: ei diabo, me dá a chave de volta da minha vida, porque o Espírito Santo de Deus é muito mais forte do que você e é capaz de me livrar de todos os meus pecados. Onde não há confissão, não há liberação de prosperidade. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa. Quem confessa e deixa, encontra misericórdia.